Fala rapaziada, tudo certo? Por aqui estamos exaustos. Terminou no Maracanã, Flamengo 1, Vasco 1, 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. E cara, eu tô muito suado porque dia de clássico, qualquer um, eu fico muito pilhado. Então, enfim, é maluquice, doideira e é isso. Já peço encarecidamente para vocês se inscreverem aqui no canal, deixar o seu like, comentar aqui o jogo comigo e dizer o que vocês acharam desse empate. Eu não tô brincando, não tô brincando de verdade. Eu acho que depois de muito tempo, de verdade, era um clássico que dava pra gente ter ganho. Dava pro Vasco ter saído com 3 pontos e acabar com um tabu que incomoda muito a gente, que é esse tabu de 10 anos ser ganhado dos caras no Campeonato Brasileiro. Acho que foi 2015 a última vez. Tivemos chances hoje de quebrar esse tabu. Não só chances, tivemos futebol para quebrar esse tabu. Depois de muito tempo, de verdade, eu vi um Vasco jogar para ganhar. O Vasco jogando futebol. O Vasco sem ficar esperando eles lá atrás o jogo inteiro, dependendo de um contra-ataque. Óbvio que o jogo tem vários bloquinhos no jogo, né? Que você vai ali. Muita gente vai pegar na maldade e vai falar que não foi nada disso que eu tô falando. Mas a verdade é essa. Bom, o Vasco veio a campo com Léo Jardim, Paulo Henrique, Cuesta, Robert Renan, Puma Rodrigues na lateral esquerda, Hugo Moura, Barros, Felipe Coutinho, Nuno Verrete e Ryan. Cara, o jogo começou naquela fase de estudo ali, mais ou menos, mas o Vasco até um pouco melhor do que o Flamengo. O Vasco tendo chances, parecendo que ia ter chance primeiro que o Flamengo, até que até os 11 minutos, 10, 11 minutos, o Léo Jardim sai numa bola que dava para ele ter segurado tranquilamente. Ele soca para fora. O Cebolinha, em vez de voltar para trás, vai para frente. Esse é o diferencial dos pontos do Flamengo, na minha opinião. Jogadores que vão para cima. O Cebolinha, em vez de... Pensei que ele ia acalmar... Olha isso como eu tô só. Pensei que ele ia acalmar o lance. Ele tenta um chute, bate na trave, a bola volta. Cruzamento, o Bruno Henrique chuta. O Léo Jardim faz uma defesaça. No rebote, o Carrascal faz 1-0 pro Flamengo. O Léo Jardim faz a defesa no lance. Mas a jogada toda se desenvolve por causa dele. Ele tem uma bola fácil para ele segurar. Não foi uma bola que ele ia ficar no limite, sabe? Ele saiu e socou a bola. Uma bola que se ele segura ali não ia ter nada disso. Atabalhoado o Léo Jardim hoje. Ele quase entregou um gol no segundo tempo também. Achei meio apavorado. Mas não, nosso goleiro, estamos com ele sempre, óbvio, um ótimo goleiro, na minha opinião, um bom goleiro sim. Mas hoje estava esquisito o Léo Jardim, mas enfim, o Flamengo acabou fazendo 1-0 nesse lance. Aí, parece que o Vasco perdeu um pouquinho o psicológico, o Flamengo continuou pressionando, continuou vindo para cima, até que o Vasco se ajeitou, tranquilizou e empata com o Ryan. Cruzamento do Felipe Coutinho no escanteio. O Ryan sobe alto demais e faz o gol de empate. Mas antes disso, o Vasco já tinha dado uma bola na trave. No escanteio também, cruzamento, o Puma Rodrigues cabeceia. O Rossi defende, a bola bate na trave, não tinha ninguém no rebote para conferir. Enfim, o Vasco empata o jogo e tem o seu melhor momento no jogo naquela parte ali do jogo. O Vasco começa a pressionar o Flamengo, começa a ter chance, o Flamengo fica um pouco recuado, não entende muito bem o ímpeto do Vasco, até que acontece o lance de Robert Renan e Barros, o choque de cabeça, que acaba tirando o Robert Renan do jogo. Foi o protocolo de concussão, o médico fez tudo certo, é o protocolo, ele tinha que fazer isso. O Robert Renan acabou sendo substituído, mas essa paradinha acabou prejudicando a gente. Foi uma parada ali de 5 minutos, mais ou menos, acabou prejudicando o Vasco, que acabou esfriando um pouquinho. E acabou assim o primeiro tempo, o jogo meio equilibrado no primeiro tempo, cada um teve seus momentos. No segundo tempo, na volta do segundo tempo, um segundo tempo que o Flamengo vem com tudo. O Flamengo tenta impor seu ritmo. O Flamengo teve chances, inclusive, de fazer o 2-1 a qualquer momento. Teve uma bola na trave do Saul,
Teve um lance que o Pedro dá um carrinho sozinho, a bola vai pra fora. Deixa eu ver aqui outro lance. O lance que o Lucas Oliveira chuta em cima do Gomes, dentro da nossa área. E bola só pro Pedro que chuta e o Léo Jardim consegue defender. O Flamengo teve chances. O Vasco ficou meio acuado nessa volta do segundo tempo. O Diniz demorou a mexer. O Diniz precisa ter um pouquinho mais de noção na hora de mexer. Já estava nítido que não era jogo pro Verratti antes do jogo. Foi assunto a semana inteira, a titularidade ou não de Verratti. Ficou claro que não era um jogo para ele. Eu não consigo citar 4 vezes que o Verratti tocou na bola, eu não lembro de verdade. O Verratti não segurou uma bola, não ganhou uma bola, perdeu tudo. O Verratti não, Vasco e Flamengo não é jogo pro Verratti. Infelizmente, a realidade é essa. Um jogador que a gente gosta bastante, salvou a gente em 2023, mas o Diniz precisa pegar isso rápido, porque a gente tá numa situação delicada, 16ª colocação. Não ganhamos do Ceará, não ganhamos hoje, temos que começar. O Diniz tem que começar a ser mais rápido nas suas decisões. Estamos numa situação que ele não pode esperar muito. E um Vasco e Flamengo, então, quase que ele botou tudo a perder. Até que ele mexe. Ele tira Felipe Coutinho e Verratti. Acho que foi uma das primeiras vezes que ele faz isso, tirar os dois. Ele sempre deixa um ou outro. Ele tira os dois, bota Matheus França e DVD. Aí o Vasco começa a crescer no jogo. O jogo fica equilibrado. O Vasco tem chance com o Matheus França chutando de fora da área, o Rossi espalmando. Teve uma chance no segundo tempo ali, a bola sobrou pro Matheus França, ele corta o zagueiro do Flamengo, ele chuta. Aparece um cara do Flamengo, não sei da onde, meu Deus do céu, e salva. Teve um lance também que o Ryan domina na direita, aciona o Gomes, ele chuta pra dentro da área e acaba tirando a defesa do Flamengo. Teve o lance que o Ryan ganha do Vinha, em vez dele tentar por baixo, era pro Verratti, ele tenta dar o cruzamento, o Verratti ficou louco com ele, se ele dá por baixo, era com certeza o gol da virada do Vasco, mas detalhes de um clássico. Segundo tempo mais equilibrado, na minha opinião, até o momento que o Vasco mexeu. Lembrando que o Gomes entrou no intervalo, que o Nuno sentiu, e o Lucas Oliveira entrou no lugar do Robert Renan, que teve o protocolo de concussão. Movimentadíssimo clássico. O Robert Renan não deve jogar contra o Bahia na quarta-feira, devido ao protocolo de concussão, tem que ser 5 dias, só deve jogar de novo contra o Cruzeiro no sábado. O Ryan está suspenso para esse jogo e não sabemos ainda a situação de Nuno Moreira, então temos muitos desfalques já para o jogo contra o Bahia, já preocupa. É um jogo atrasado que a gente tem que vencer. Esse jogo está diferenciando a gente lá de baixo, sabe? A gente tem esse jogo a mais, a gente está contando com esse jogo a menos, quer dizer, a gente está contando com esse jogo a menos para a gente ganhar e sair de lá de baixo o mais rápido possível. Temos que começar a ganhar, temos que voltar a ganhar em São Januário. Fernando Diniz, voltar a ganhar em São Januário, hein? Pelo amor de Deus. E é isso. Mas eu comentei isso porque, cara, acho que tirando o Léo Jardim, que é um cara que todo clássico faz isso, né? Essa demora pra bater o tiro de meta. Eu vi um time querendo ganhar o jogo. Inclusive o juiz acabou no nosso ataque. É bom lembrar, ele acabou um pouquinho antes e acabou no nosso ataque. Mas tudo bem. Depois de muito tempo eu vi um Vasco com um empate na mão e querendo ganhar o jogo. Isso é importante. Eu acho que dos times lá de baixo, eu tenho quase certeza que ninguém vai tirar ponto do Flamengo no Maracanã. No Maracanã. O Santos ganhou na Vila, né? Ok. Mas o Juventude tomou porrada. O Juventude tomou 7, né? Se não me engano. O Vitória tomou 8, 7, não lembro também. Então, adversários nossos diretos que estão lá embaixo, que não vão ganhar do Flamengo no Maracanã. O Vasco empatou seu jogo, empatou os 2 jogos. É um clássico. Mas é isso. Temos que pensar assim, que nenhum dos times lá de baixo vão ganhar do Flamengo no Maracanã, vão tirar pontos do Flamengo no Maracanã. A gente conseguiu fazer isso e agora vamos com foco total para quarta-feira. Bom, eu quero falar aqui de 2 jogadores especificamente, 2. Ryan e Cauã Barros, machos demais, jogaram um clássico de gente grande, 2 garotos que jogaram um clássico de gente grande. Sempre bom lembrar, o Barros estava emprestado para o América Mineiro. O Fernando Diniz consertou esta merda que a diretoria fez e trouxe o moleque de volta. Enfim, o Vasco precisa urgentemente contratar um volante. Não tô nem aí. Porque saiu o Barros, entrou o Matheus Carvalho, que não me passa segurança, apesar de não ter feito nenhuma besteira. Mas não me passa segurança, me desculpem. Jair machucado, Tietchan machucado, enfim. Vou falar de cada um aqui com tranquilidade. Eu acho que foi um clássico que mexe com muita coisa, né?
O clássico quente, é concentração total, tá todo mundo na concentração total. Eu acho que o time hoje estava concentrado, enfim. Léo Jardim vou dar nota 5, nota 4, porque deu mole no gol. Paulo Henrique, nada aconteceu do lado do Paulo Henrique. Nota 7 pro Paulo Henrique, marcou muito bem. E teve um lance que ele sai jogando, ele dribla um do Flamengo, ele dribla outro, ele dá um tapa. A bola sai pro detalhe, ele ia pegar a bola, ia ficar sozinho para dar um passe pro Verratti e fazer o 2x1, enfim. Nota 7 pro Paulo Henrique. Cuesta, boa partida do Cuesta, tranquilidade, muito tranquilo, nota 7, não vou elogiar ainda, não vou falar que já é o zagueiraço, vou esperar. Robert Renan estava fazendo uma partida boa, vou dar nota 5. Entrou o Lucas Oliveira, atabalhoado, afobado, maluco, mas temos que concordar que desarmou a bomba, que é jogar um Vasco Flamengo e você entrando assim frio do nada. Vou dar nota 6 pro Lucas Oliveira, porque ele quase entregou o gol, que chutou a bola em cima do Gomes, mas assim, entrou na fogueira danada, então não vou falar mal. Puma Rodrigues, outro que tá desarmando uma bomba, jogando de lateral esquerdo. Pô, passou sufoco, normal. Quem não vai passar sufoco contra os pontos do Flamengo, gente? Principalmente quando sai o Plata, entra o Luiz Araújo. Não para de entrar gente ali no lado dele. Partida honesta de Puma Rodrigues, mais uma vez na lateral esquerda. Nota 7 pro Puma. Aí, pra mim, os dois, tirando o Ryan, os dois melhores em campo, Hugo Moura e Cauã Barros. Partidaça dos dois. Cauã Barros saiu com câmera, estava morto, o moleque tava em todo canto. Partidaça. Hugo Moura também uma partidaça. Nota 8 pros dois. Nota 9 pro Barros, nota 8 pro Hugo Moura. Os dois jogaram uma partida honestíssima, uma partidaça dos dois. Felipe Coutinho um pouco apagado, teve a assistência, mas acabou não sendo muito o jogo dele. Teve momentos que ele demorou muito a soltar a bola. Partida um pouquinho abaixo do Felipe Coutinho hoje. Nota 5, assim como o Nuno Moreira também não deu muito para ele fazer muita coisa. Nota 5 pro Nuno. Ryan, nota 10, o melhor em campo, disparado. E o Pirata Verratti, o pior em campo, na minha opinião. Nota 0 pro Verratti, não tem muito o que falar dele. Nada aconteceu, não teve nenhum lance assim, nada demais. O Verratti, mais uma vez, atrapalha o Vasco. Dos que entraram, DVD, França, entraram bem, mudou a cara do Vasco, mudou demais. O Vasco, o Diniz agora ele tem peças pro Vasco conseguir mudar. Andrés Gomes entrou no intervalo. Correu lá, tentou umas brincadeiras lá atrás que me irritou, da nota 4 pro Gomes, nota 7 para Matheus França e DVD que entraram bem. Matheus Carvalho, não tem muito o que falar, o Lucas Oliveira, já falei. E é isto. Próximo jogo, Vasco e Bahia, São Januário, precisamos vencer para sair de vez lá de baixo. Vitória não ganhou do Fluminense, resultado muito bom pra gente, e o Santos vai jogar ainda contra o São Paulo. Clássico movimentado, estou suado e vamos que vamos. Se inscrevam no canal, deixa o seu like, comenta aqui o que vocês acharam da partida. Se vocês concordam comigo que depois de muitos anos o Vasco tentou ganhar uma partida do Flamengo quando estava empatado assim, porque geralmente a gente espera, catimba, enfim. Achei que o Vasco jogou para ganhar. Esse é um mérito do Fernando Diniz. Nota 9 pro Fernando Diniz. Só não foi o 10 porque demorou para mexer um pouco no intervalo. Vamos que vamos. Até o próximo vídeo. Tamo junto, rapaziada.